Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente está aqui para conversar sobre os artrópodes, mas é uma parte 2 da nossa aula, então assistam lá a parte 1, hein? Hoje a gente vai falar somente sobre as classes, né? Lembrando que nós estamos assim, reino animal, filo artrópoda, e os filos têm divisões de classes. Então nós estamos na classe dos crustáceos. Por que esses bichos recebem este nome? Porque crusta vem do latim que significa casca ou crosta, tá? Então, o que acontece, gente? Se você pensar, né, esse meu camarão lindo aqui, né, que eu desenhei para vocês, ou se você estiver falando de um caranguejo ou um siri, você vai lembrar, gente, que eles têm uma crosta durinha em cima deles, tá? Eles têm esse exoesqueleto que é característico dos artrópodas, mas forma-se sobre ele uma crosta bem dura que se você lembrar, né, quando você pegar um camarão ou uma lagosta ou mesmo um caranguejo ou siri, bater assim ele é durinho em cima, tá? Por isso que eles são chamados de crustáceos, crosta dura em cima do corpo, tá? Ou eles também podem ser chamados de branqueados. Por quê, gente? Dentro dos crustáceos, como esse povo aqui é de ambiente aquático, eles respiram por brânquias, né? Diferente dos insetos ou miriápodes que respiram por traqueias, tá bom? Bom, quem são os crustáceos, gente? Siris, caranguejos, lagostas, lagostins, camarões. Esse representante que pouca gente conhece, que são as cracas, que elas são fixas e elas se fixam aonde, gente? Em costão rochoso ou mesmo no casco de navios, né? Que essas cracas aqui se fixam. Ou quando você vê pilares, né? Que vão para dentro do mar, assim, em pontes, etc. Muitas cracas se fixam ali. E essas cracas acabam até prejudicando, né? A estrutura lá da ponte ou do navio, do que for, tá? Nós temos um único representante terrestre muito bonitinho, que é o tatu-bolinha de jardim, sabe? Aquele que ele tá andando todo, você põe a mão nele, ele faz, enrola. Ele tá andando todo, você põe a mão nele, ele faz, enrola. E é o tatu-bolinha de jardim, tá? Então esses são os representantes aqui do nosso grupo ou da classe dos crustáceos. Quais são as características marcantes dessa classe? Primeira característica, glândula verde. Ó, até desenhei em verde aqui para vocês saberem, né? A glândula verde, ela está relacionada ao processo de excreção, tá? Então, a excreção desses animais, que é a retirada daqueles metabólitos, né? Que são amônia, ácido úrico e ureia, ela se dá pela glândula verde, que está muito próximo aqui da região da boca do animal, tá? Esses animais, gente, lembra que eu falei para vocês que os artrópodes, eles começam essa coisa da comunicação toda, da dança, né? De todo o processo hormonal e tal. Bom, esses animais, os crustáceos, eles se caracterizam por ter duas antenas, dois pares de antenas, na realidade, né? Então, não esqueçam disso, né? Dois pares de antenas, tá? O corpo dividido em cefalotórax e abdômen, tá? Então, isso é muito característico, cefalotórax e abdômen, tá? Que mais que é característica deles? Gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pares de patas ou mais, né? Depende do bicho, ele tem outras estruturas para poder fazer a locomoção ou a natação, tá? Depende muito de que animal que eu tô falando. Então, ó, 2 pares de antenas, 5 ou mais pares de patas, tudo isso característica de crustáceo. Que mais? Gente, eles têm respiração por brânquias, olha o nome dos bichos, né? Branqueados, tá? Que mais, gente? Olha só, glândula verde. Eu tenho aqui um gânglio cerebroide, como se fosse um pequeno cérebro aqui, né? Gânglio cerebroide. Horrível isso daqui, mas tudo bem, né? E esse gânglio cerebroide forma um cordão nervoso aqui.
E tá vendo? Cada bolotinha dessa daqui é um gângliozinho. Lembrando que gânglio é o quê, gente? É uma junção de células nervosas, tá? Que mais que eu tenho aqui? Gente, eu tenho a boca, estômago, todo o intestinão e aqui no final eu tenho o ânus desse animal, tá? Que mais que eu tenho aqui? Lembra? Sistema circulatório aberto. Então, eu tenho um coraçãozinho e os vasos que se abrem para lacunas, tá? Esses bichos, gente, a grande maioria tem sexos separados, tá? São dioicos. E existe o que a gente chama de dimorfismo sexual, ou seja, eu tenho machos e fêmeas com formatos ou alguma característica que vai diferenciar um animal do outro, tá? O interessante é que eles fazem o desenvolvimento dos filhotes indireto, com várias fases larvais, dependendo de quem eu estou falando. Se eu estou falando de um camarão, se eu estou falando de um siri, de um caranguejo, tá? De uma lagosta, eu vou ter diferenças aí, tá? O que é importante desse grupo, gente? Este grupo, ele alavanca a economia de muitas regiões, né? Então, existem, por exemplo, aqui no Brasil, na região Nordeste, existem fazendas de criação de camarões ou de lagostins, tá? Que justamente alavancam a economia daquela região, né? Ou se não, gente, as pescas, né? A gente tem aqueles os caranguejos gigantes que o pessoal sai fazendo aquelas pescas muito perigosas, tá? E que também alavancam aí uma economia de uma região, tá? E nós temos também, gente, obviamente, os animais que não são tão estrelas como esses aqui, como as cracas, mas a craca, ela vai, se você não tiver todo um controle de casco de navio, pontes, etc., como ela se fixa no substrato, ela vai liberando uma substância que acaba por corroer aquele ponto onde ela está fixada, tá? Ou o mais simplinho de tudo, que é o tatuzinho de jardim, que na realidade ele vai lá na dinâmica do jardim, servir de alimento para outros, etc, tá? Então esse daqui é o grupo dos crustáceos e que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que prestar muita atenção neles e saber essa caracterização toda, tá? Não esquece, glândula verde e excreção, 2 pares de antenas, 5 pares de patas, sempre circulação aberta, machos e fêmeas, glândula cerebroide, né, o gânglio cerebroide com o cordão cheio de gânglios bonitinhos. Tudo bem? Vamos ver os outros agora. Seres. Então agora a gente vai falar de um outro grupo, né? Lembrando, o reino animal, filartrópode, classe dos insetos ou hexápodes, né? Porque são artrópodes que têm 3 pares de patas, tá? Esses insetos, olha que lindo que eu desenhei aqui para vocês, né? Esses insetos, eles têm muitas coisas importantes, tá? Insetos têm uma importância ecológica muito grande, né? Mais da metade das plantas que nós temos aí viventes no planeta, essas plantas utilizam esses insetos para polinização, né? Então, todo o trabalho de polinização de mais da metade das plantas viventes hoje no planeta, esse trabalho é feito por insetos, tá? Então isso é muito importante, porque sem eles não teria todo esse aspecto aí de reprodução de vegetais superiores, tá? Nós temos uma importância, nessa importância ecológica ainda, tem o quê? Que eles servem de alimentos para muitos animais, tá? Nós temos morcegos, um bando de morcegos, quando saem numa revoada à noite, eles chegam a comer até uma tonelada de insetos, né? Nós temos aves que utilizam insetos para a sua alimentação. E nós temos insetos que garantem, por exemplo, a decomposição de matéria orgânica, né? Então, as suas larvas servem do quê? Servem para decompor a matéria orgânica. Porque a matéria orgânica serve de alimento para as larvas e as larvas vão se decompondo. Só para vocês terem noção, existe hoje, né, uma especialidade naquela medicina forense, sabe? Aquela coisa do povo do CSI, etc. Que é o que, gente? É de entomologia forense. O que significa isso? As pessoas se especializam nisso
para descobrirem quando você acha um cadáver, por exemplo, depende a larva, ou depende do inseto que estiver lá, eu tenho o quê? Eu tenho, olha, ele veio de onde, ele está se decompondo há tanto tempo, etc. Só para vocês terem noção da importância que tem esses animais, tá? Existe um besourinho também, que é o rola-bosta, né? O nome dele é engraçado. Esse rola-bosta, ele faz o quê? Ele nos campos, né, onde tem gado, eles são responsáveis por fazer o quê? A dinâmica de dispersar aquelas fezes do gado e incorporar essas fezes ao solo, tá? Fazendo o quê? Fazendo uma reconstituição desse solo. Então, essa é a importância ecológica. Economicamente, gente, nós temos o quê? Nós temos insetos que nós utilizamos para nosso benefício, como as abelhas, por exemplo, que a gente tem muita na produção do mel, né? Aqui no Brasil, nós temos abelhas sem ferrão, que são abelhas muito do bem, assim, e produzem um mel caríssimo, né? E esse mel é incorporado à alimentação humana. E nós temos também as abelhas africanizadas ou europeias que produzem mel em maior quantidade, tá? O mais brasileiro, né, das abelhas sem ferrão, ele é mais caro e obviamente que as propriedades medicinais, etc, dizem, né, que são muito melhores, tá? Que mais, gente? Existe toda a questão econômica por conta dos estragos que os insetos fazem, tá? Então, durante muitos anos, a agricultura toda trabalhou com defensivos, aspas, né, defensivos agrícolas, que na realidade são inseticidas, para poder manter essa plantação toda. Então, a gente já teve N problemas com isso, o DDT, por exemplo, foi um problemão ambiental. Por quê, gente? Para que a gente se livrasse desses insetos, para quê? Para que eles não fizessem um estrago danado lá nas plantações. Gente, eu poderia ficar contando uma história para vocês, né? Recentemente, nós tivemos um problema muito sério, temos ainda hoje, tá? Por quê? O que está acontecendo, né? As plantações de cana-de-açúcar, elas disponibilizam muito, né, aquele vinhoto, que é um resquício lá da produção toda. Esse vinhoto é incorporado ao solo, etc. Só que isso traz o quê, gente? Traz a questão de uma mosca específica, tá? Nessas regiões. E essas moscas, elas prejudicam muito o gado da região. Então, quando você tem região de cana-de-açúcar e você tem a região que tem gado, essas moscas prejudicam muito nesse processo todo econômico aí, tá? Animais que, por exemplo, prejudicam, né? Insetos que prejudicam o couro do animal, né? Quando você vai, abate um animal, gado, sei lá, você vai utilizar o couro. Depende do tipo de agressão que sofreu, você não pode utilizar aquele couro por conta disso. Tô falando assim só algumas coisas, uma pincelada aí para vocês saberem. E com relação à saúde, gente, não preciso nem ficar aqui rezando novamente aquela cartilha toda para vocês, que nós temos muitas doenças que são transmitidas por insetos ou que são provocadas por esses insetos, tá? Como o caso da berne, por exemplo, né, que é uma mosca que vai lá, bota os ovos e faz um estrago danado na pele das pessoas. Então, só para vocês saberem o quanto a gente tem aqui de importância. E insetos tem uma coisa assim, né? Do Egito Antigo, que tinha aqueles besouros, né? Que matavam o povo, que ia lá, entrava na carcaça das pessoas, né? Então tem toda uma lenda aí com essa questão dos insetos também, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho. Nós temos esses insetos sociais. Quem são os insetos, né? Moscas, mosquitos, pernilongos, baratas, pulgas, percevejos, tá? Todos eles são insetos. E os insetos sociais que a gente chama de grande importância econômica e ecológica, que são quem? As abelhas, as formigas, as vespas, os cupins, tá? Todos eles que são os insetos sociais que causam, em algum momento são importantes e em outro momento eles são prejudiciais para o ser humano, tá? Como que é o jeitão aqui do nosso inseto, então, morfologicamente falando? Todo inseto tem um par de antenas, né? Então ele tem, eu desenho uma anteninha só, mas na realidade é um parzinho de antenas aqui, tá? Um par apenas de antenas, ou seja, duas antenas. Asas, né? Os insetos que são alados, obviamente. Nós temos insetos que não são alados, como a pulga, por exemplo, não é alada, tá? Que mais que nós temos? Reparem bem no olhão que eu desenhei aqui para vocês, tá?
Eles têm óleos compostos, são de vários tipos, tá? Depende do inseto. Junto com esse olho, nós temos aqui, né, os gânglios cerebroides, tá? Esses gânglios, gente, eles formam aqui 2 ou 3. Esses gânglios fazem um cordão, tá vendo esse que eu desenhei aqui? Que é um cordão de gânglios. Esse cordão de gânglios, gente, ele é ventral, tá? Então, todo esse cordão vem aqui pelo ventre. O sistema digestório, a boca, vai depender muito do que, gente? Do que come esse bicho para eu ter um apêndice bucal diferenciado, né? Para cada animal eu vou ter um apêndice diferente. Para quem suga sangue, para quem lambe, né? Néctar, para quem mastiga, né? Então eu vou ter um aparelho bucal diferente. Mas eu vou ter um estômago, um intestinão, que vai sair aqui na região do ânus. Tudo bem? O que mais que eu tenho, gente? Coração, né? Ó, meu coraçãozinho aqui é um coração alongadinho, tá? Esse coração alongado, ele vai ter vasos, né? Mas como é um sistema circulatório aberto, se abre para lacunas, tá? Eu tenho, olha que verdinhos, túbulos de Malpighi que estão relacionados ao processo de excreção. Lembrando que excreção é sempre produção do quê, gente? Retirada de amônia, ácido úrico e ureia. Traqueias, gente, com essas aberturas aqui, né, ao longo do corpinho dele, essas traqueias são para o processo de respiração, tá, gente? Então, é interessante, porque isso já caiu no vestibular. Eles falam assim, qual é o animal que possui um tipo de sistema respiratório que não conecta nunca com o sistema circulatório? Inseto. Por quê? Porque as traqueias, elas funcionam independente, fazem as trocas gasosas independente do coração, tá? Isso é importante vocês lembrarem, tá? Bicho que o sistema respiratório não tem nada a ver com o circulatório, esses bichos que respiram por traqueia, que são os insetos, beleza? Aí eu tenho aqui, né, as gônadas. Gente, os insetos, a maioria, eles têm machos e fêmeas com dimorfismo sexual, com tudo direitinho, tá? Como eu falei, 3 pares de patas, 2 pares de antenas, né? E quando são alados aí com as suas asas, tá? Características gerais aí dos insetos, eu acho que essas são as mais importantes. Eu só vou falar agora da reprodução, mas eu vou fazer um quadro legal para vocês aí, para vocês saberem de desenvolvimento direto e indireto, beleza? Seres, vejam só, né? Aqui bem rapidamente para vocês entenderem um pouquinho do desenvolvimento dos insetos, tá? O que significa eu falar que o inseto tem desenvolvimento direto? Significa eu falar que ele é um ametábulo. Esse A é uma negação para metamorfose. Então, quando tem desenvolvimento direto, do ovo já surge um adultinho, né? Na realidade, surge o que nós chamamos de ímago. Que é o que, gente? É como se fosse um adulto pequenininho, faltando apenas a estruturação, às vezes, de algumas partes do corpo, tá? Então, quem que tem esse desenvolvimento direto? Por exemplo, as traças de livro, né? Ela vai lá, o ovo do ovo já sai aquele adultinho pequenininho, só falta crescer, tá? Normalmente, quem faz esse desenvolvimento direto são os insetos sem asas, como é o caso da traça de livro, tá? Desenvolvimento indireto. O que eu tenho? Metamorfose incompleta, que a gente chama de hemimetabolos, M, né, que significa parcialmente. Tem o que, gente? Ovo, ninfa, que parece um adultinho, só que sem asas às vezes, e adulto, tá? Quem faz isso? Percevejo, baratas, que a gente morre de medo, tem aflição, gafanhotos e por aí vai, tá? Então, às vezes no vestibular ele vem assim, o que é um animal que tem desenvolvimento hemimetábulo? Aí você vai, o que é isso, né? M que tem metamorfose incompleta, tá bom? Desenvolvimento direto com metamorfose completa. Olo vem de total, né? Que tem metamorfose completa. Como que é isso, gente? O ovo, do ovo desenvolve uma larva, da larva uma pupa, da pupa adulto. Como a borboleta, lembra, gente? É o ovinho, sai uma larvinha, essa larva forma uma pupazinha,
essa pupa desenvolve então o adulto, que é o caso das moscas, que eu falei para vocês, né, da gente saber que fase que tá, as borboletas, as abelhas, tá? Esses bichos têm esse desenvolvimento indireto e completo. Então, esse quadrinho aqui é aquele que você vai copiar e colocar na geladeira, tá? Porque isso aqui costuma cair, não cair no vestibular, despencar no vestibular, tá bom? Vamos conhecer os outros agora. Seres, então o próximo grupo aqui que a gente vai ver são os aracnídeos, né? Na realidade, lembra, reino animal, filo, artrópoda, classe dos aracnídeos. Por que eles se chamam assim, né? Porque vem do grego, aracne, que significa aranha, né? Então as aranhas são deste grupo, obviamente. Só que esse grupo não dá pra gente estudar assim um geralzão como a gente viu dos insetos. Então, nós temos divididos em 3 ordens, lembra? Era reino, filo, classe e ordem. Então, quais são as 3 ordens que nós temos desse filo? A ordem Aranae, onde estão as aranhas, a ordem Escorpionida, onde estão os escorpiões, óbvio, e a ordem Acarina, onde estão os ácaros, ó, bem simples, né, para vocês saberem, tá? Quais são as características aqui da ordem Aranae, que não tem nos outros grupos? Primeiro, essas aranhas, gente, elas são divididas bem de forma bem homogênea. Nós temos o quê, gente? Dividido aqui, cefalotórax e abdômen, mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Essas aranhas, elas têm, como todo aracnídeo, 4 pares de patas, não têm antenas. Isso que eu desenhei em amarelo aqui são os palpos ou pedipalpos. Isso daqui são materiais, né, estruturas de sensibilidade, tá? Eles têm a sensibilidade pelos pedipalpos do terreno, onde é que eles estão, que temperatura tá. Então, tudo isso aqui com o pedipalpo. Quelíceras são essas estruturinhas que tem aqui, tá vendo? As quelíceras normalmente são inoculadoras de veneno, né? Porque boa parte desses animais são venenosos, tá? Essas 4 bolinhas que eu coloquei aqui são olhos, mas não são todas as aranhas que têm 4 olhos, tá? Elas podem normalmente ter 2 olhos, mas elas podem ter esse conjunto de olhos aí. E uma outra coisa interessante, gente, são essas estruturas aqui, que são as fiandeiras, né? Então, as fiandeiras, que são muito importantes, porque a partir delas é que se forma o quê, gente? As teias, né? Então, eu tenho aranha que faz teias no teto e etc. Eu tenho aranhas que fazem teias somente no chão, tá? Depende muito da aranha. Gente, de aranha, nós temos, só aqui no Brasil, nós temos grandes grupos que são extremamente peçonhentos. O que significa isso? Que eu tenho veneno e consigo inocular o veneno na pessoa, tá? Por exemplo, a aranha armadeira, ela é extremamente peçonhenta, a aranha marrom, que ela ocasiona, assim, destruição de tecidos, tá? Então, gente, eu tenho muitas aranhas, por isso que aqui no Brasil a gente estuda demais, porque nós temos um grande grupo de aranhas que são peçonhentas, tá? As maiores, né, como a caranguejeira, que o povo morre de medo, essas aranhas, na realidade, elas não são peçonhentas, elas não têm como inocular o veneno, mas elas têm o pelo no abdômen que pode ocasionar uma alergia, alguma coisa assim, tá? Então, é muito importante conhecer esse grupo, principalmente para nós que moramos aqui e que estamos aí constantemente à mercê de um acidente com esses animais, tá? Gente, tem a parte da reprodução, que esses bichos, eles fazem coisas assim maravilhosas para o processo de reprodução. Como eu já falei para vocês, é o momento que eles fazem dança, eles têm o feromônio, tá? Então, as cores desses animais são fantásticas. Daria para eu falar aqui uma vida inteira só sobre esses bichos, tá? Os escorpiões, gente, os escorpiões, eles têm um cefalotórax, onde eu tenho as patas, né, os 4 pares de patas. Esse grandão, sabe, das garras do escorpião, na realidade são os pedipalpos, que eles vão lá, né, usar para captura de alimento, etc. E, obviamente, eu tenho as quelíceras, que são essas aqui da frente, mais para pegar alimento. No escorpião, o veneno se concentra mais na cauda,
com essa estrutura aqui para poder fazer a inoculação do veneno, tá? Errado falar que o escorpião, quando ele tá no meio do fogo, ele se mata, isso é balela. Porque na realidade, como eles têm esse exoesqueleto, eles desidratam, então ele enverga, né? Ele não vai se matar com o próprio veneno, gente. O veneno do ser não mata o próprio ser, né? Lógico, porque é uma substância química que ele tem, claro, ele não vai matar com uma coisa que ele mesmo produz, tá bom? Esses escorpiões, gente, aqui no Brasil nós temos algumas espécies, são os títios, que não são escorpiões que ocasionam grandes acidentes, tá? É mais dor do que morte, etc. A não ser que seja bebê, mas a gente não tem grandes acidentes porque são animais pequenos. A gente tem o Titius cerulatus, né? Que a gente vai ter assim, o escorpião amarelo, o escorpião marrom, tá? Mas são pequenos e não causam grandes acidentes. Óbvio que você tem outros aí pelo mundo que podem ocasionar acidentes, tá? Mas é importante assim, o escorpião também tem uma coisa de reprodução muito legal, uma dança aí que eles fazem para as fêmeas, porque ele não tem como inocular, como introduzir os espermatozoides na fêmea, aí ele faz uma bolsinha de espermatozoides e vai dançando com a fêmea até que ela venha e se posicione para poder fazer a fecundação interna, tá? E por último, a gente tem a ordem dos ácaros, né? A ordem acarina, que tem umas coisas assim que dá um nojo, né? Dermodex é o quê, gente? Aquele cravo de pele, tá? Então, quando você tem um cravo, você tem um bichinho como esse aqui na sua pele aí, olha que legal, né? Então, todo cravo é um bichinho como esse aqui, microscópico, né? Você não vê, mas ele tá lá lindamente, né? Se você se sentir sozinho, fique tranquilo que você vai estar cheio desses bichos no seu corpo, tá? Ácaro, gente, também as 4 patinhas, pedipalpos, quelíceras, o ácaro, gente, basta você ter o seu travesseiro mais de 1 ano, você já tem um monte de ácaros, que vai dormir com você a noite inteira. No colchão, no travesseiro, nas cortinas, nos tapetes, né, eles estão sempre lá, tá? Estão lá comendo as células mortas da gente, ficando lá numa boa, tá? E a sarna, né, que nem todo mundo tem sarna, né, gente? Espero que não. Mas a sarna, gente, eu tenho sarna humana, eu tenho sarna de cachorro, eu tenho sarna de cavalo, cada um tem sua sarna, tá? Então, quando sarna para se coçar, cada um tem a sua sarna. Se você pegar sarna de cachorro, cura rapidamente. Sarna de humano demora muito para curar, tá? Então, esses aqui, né, são os aracnídeos, né? Tem muita coisa. Procurem aí, vejam os vídeos deles. Gente, eles são lindos, maravilhosos, de tamanho, de coloração. Só esses aqui são meio esquisitinhos, né? Mas esses aqui são bem legais. Mas cuidado, né? Vamos lá ver o último grupo agora dos artrópodes. Seres, então, só para terminar, né? Os 2 últimos grupos, que são a classe dos quilópodes e a classe dos diplópodes, né? Esses 2 aqui reúnem-se num grande grupão que nós chamamos de miriápodes, tá? Então, só para vocês saberem, quando falar de miriápodes, eu estou falando dos quilópodes e dos diplópodes, tá? Bom, o que tem de característica, né? Quilópodes vem de chilioi, que é 1000, e podes, né? Então, como se fossem 1000 pés aí, tá? Na realidade, esses bichos aqui que tem a lacraia, né, como melhor exemplo, né, do vai lacraia, não, mas é a lacraia mesmo, de verdade, tá? Essa lacraia é um bicho que ele é carnívoro, predador, então ele tem aqui na região da cabeça o que a gente chama de forcípula, que é inoculadora de veneno, por isso, né, ele é carnívoro, tá? Tem 2 antenonas compridas e a característica é que em cada segmento do corpo eu tenho só um par de patas por segmento, tá? E o grande problema dele é que, se em contato com humanos, né, a lacraia também pode inocular o veneno e pode ocasionar acidentes para o ser humano, tá? Mas, via de regra, é um bicho assim que está ali na cadeia alimentar, que serve de alimento para outros animais e por aí vai, tá? Os diplópodes, né, diplos de duplo, obviamente, né? O que acontece? É o piolho de cobra, que é um animal desse tamanhozinho assim, tá? Não é muito grande e que ele, óbvio que eu posso ter diplópodes maiores, mas a característica dele é que ele tem em cada segmento do corpo 2 pares de patas por segmento, tá, gente? Por segmentinho do corpo, como eu desenhei aqui.
E, gente, é um bicho que não é, né, embora chame piolho de cobra, mas ele não tem nenhum aspecto de parasita, tá? Então ele tem uma cabeça com um par de antenas, um olhinho aqui bem simples, o tórax, né, que é esse comecinho do corpo, e o restante tudo do abdômen, né? E é muito parecido com os insetos para respiração, reprodução e etc, tá? Então esses dois são os últimos grupos aí que a gente vê do filo artrópoda. Gente, esse filo é um filo muito importante, como eu já falei para vocês, estudem bastante, tá? Lembrem-se daqueles desenhinhos que eu fiz para vocês identificarem os grupos e, como eu posso dizer, como sempre, né? Um beijo no coração de todos, assistam as próximas aulas e a gente se vê por aí, tá bom?